Estás a ouvir o Blog Hackcast, o programa daqueles que querem viver de um negócio online. E esta semana estive à conversa com a Cristel Leal. Ela é conhecida pelo seu projeto sobre nomadismo digital, mas ela também foi freelancer durante 2 anos e decidiu muito recentemente focar-se a 100% a este projeto. E vais reparar que neste podcast não vamos falar muito sobre nomadismo digital, até porque eu, quando convido pessoas para o podcast, procuro sempre fazer questões que nunca lhe foram colocadas e, portanto, se queres saber um pouco mais sobre nomadismo digital, vai ao site da Cristel, nomadismodigital.pt. Mas antes de fazer isso, continua a ouvir este episódio, onde vais aprender o método exato que a Cristel usou para conseguir os seus primeiros clientes como freelancer. Também vais descobrir como é que ela em apenas 6 meses conseguiu passar na televisão e em grandes mídia falando do seu negócio. Também falaremos da importância de saber escrever para vender e verás como levar a conhecer um projeto do zero, e a Cristel também partilha connosco uma dica para verificar se o nosso negócio é viável financeiramente. E depois também falaremos da maneira como a Cristel monetizou o seu blog sobre nomadismo digital. Ao início era apenas uma paixão e como é que ela fez para tornar dessa paixão um business, um negócio rentável. Ela também recentemente lançou um infoproduto, ela criou uma academia digital e vai partilhar connosco então qual é o seu público-alvo e como é que ela criou o seu primeiro curso e como é que ela o levou a conhecer. E se ficares até ao fim vais descobrir as dicas de produtividade da Cristel. A Cristel é uma maníaca da produtividade e ela vai partilhar connosco as suas dicas para produzir mais. Por exemplo, ela lidou com 2 negócios ao mesmo tempo durante 2 anos, portanto temos muito a aprender com ela. Então, sem mais transição, bora lá ouvir a conversa. Obrigado, Cristel, por teres aceito o convite e bem-vindo ao podcast. Obrigada eu pelo convite. Ótimo. Estávamos agora a falar que eu, quando comecei o meu projeto, comecei a fazer umas pesquisas aqui em Portugal para saber o que existia no mercado e eu gosto muito de um podcast em França que é sobre nomadismo digital e então eu, quando fiz aquelas pesquisas, encontrei o teu site e de certa forma fiquei contente por ver que existia esse conteúdo e também fiquei um pouco desiludido porque tu fizeste aquele projeto que eu sonhava fazer. Mas sabes que sim, realmente eu fui a pioneira. Eu não gosto muito da palavra de ser pioneira em alguma coisa, porque ninguém está aqui para reinventar a roda, não é? Mas sim, aliás, é muito curioso tu unires o facto de gostares de um podcast em francês sobre nomadismo digital, porque eu estava em França na altura quando criei o Nomadismo Digital Portugal. E na altura realmente eu vi uma oportunidade, porque em Portugal não se falava do tema, isto em 2016. E ainda hoje não há em Portugal, há pequenos blogs, uma coisa muito pontual, mas não há outro site sem ser o nomadismodigital.pt, o meu, onde se fala realmente de uma forma concentrada sobre o trabalho remoto, o empreendedorismo digital, o trabalho freelance. E isso eu tenho a visão um bocadinho contrária da tua, se calhar sou um bocadinho mais positiva, é que eu acho que as pessoas, quem é freelance e quem trabalha desta forma, digam que o façam, escrevam sobre isso, partilhem, porque quanto mais formos a falar do tema, quanto mais houver blogs, informação a rodar sobre o tema do trabalho remoto, melhor vai ser para todos, porque as pessoas vão ter uma consciência maior do que é o trabalho remoto. Portanto, eu incentivo-te a criar algo similar. Está certo, está certo. É verdade que a nossa mentalidade também vai mudando e eu agora a perceber também, como tenho aqui este podcast, também estou-me a perceber que há poucos podcasts em português e isso também, de certa forma, prejudica, porque se houvesse mais, as pessoas depois de ouvir querem ouvir mais. Exatamente. E, portanto, para mim seria muito benéfico, não é, que muitas pessoas começassem a lançar o seu podcast. É a mesma coisa. É isso, é isso. Então, eu queria te perguntar, não é? Tu viveste em França 6 anos, não é? Exato. E agora ainda estás a viver nos Estados Unidos, não é? Ainda estou, sim. Agora estou aqui pontualmente em Lisboa só para a renovação do visto, mas volto para lá agora já no início de 2019 e sim, moro desde 2017, início de 2017, na Califórnia. E eu queria te perguntar, porquê é que decidiste lançar então esse projeto em Portugal e não em francês ou inglês? Olha, foi um bocadinho pelo que eu acabei de dizer há pouco, não é? O facto de, em Portugal, em 2016, não se falar sequer no tema de trabalho freelance. Eu fiquei muito no início do projeto no freelance, ainda hoje também muitos conteúdos são sobre isso, porque 2016 representou o ano em que eu me tornei freelancer a full time. Eu tinha começado a trabalhar em freelance final de 2014, início de 2015,
de forma muito part-time. Eu estava a estudar ainda na altura, a tirar a licenciatura, tinha o meu estágio, pronto, estágio barra trabalho, o que me dava um rendimento, não é? O que me pagava as contas, e paralelamente a isso decidi então começar a perceber o que era ser freelancer, porque a ideia de trabalhar a partir da internet, que é uma coisa que eu adoro, sempre adorei a internet e o digital, poder fazê-lo de qualquer lugar, enquanto eu viajava, e isto era assim uma loucura para mim, eu quis saber como é que se fazia. Aqui a questão foi que, apesar de eu viver em França, trabalhar em francês, falar francês o dia todo, eu sou portuguesa, cresci em Portugal e sou doida pela língua portuguesa e expresso-me em português e sonho em português. E para mim fazia sentido, já que eu estava a criar a minha própria atividade, fazê-lo para Portugal e em português. E então a primeira barreira foi logo aí, foi encontrar outros profissionais de Portugal, porque no Brasil isto já encontrava muita informação no Brasil sobre o trabalho freelance, mas em Portugal eu não tinha nenhum exemplo a seguir ou a quem fazer perguntas sobre coisas muito básicas, sobre como abrir atividade, como passar recibos verdes, coisas desse tipo. E, e então, como eu tive que aprender tudo sozinha, e bati muitas vezes com a cabeça nas paredes, sobretudo nesse tema da burocracia, foi muito complicado a perceber como é que funcionava toda esta logística. Quando eu realmente consegui então tornar-me freelancer, a full time, eu decidi, ok, eu vou criar aquilo que eu precisava de ter tido no início. E assim surgiu o nomadismodigital.pt. Ok. Queria-te perguntar, como é que tu conseguiste o teu primeiro cliente como freelancer? Foi ter contigo ou como é que Não, foi? não, o meu primeiro cliente como freelance foi no Upwork. Portanto, uma plataforma de trabalho remoto, uma das mais utilizadas, porque eu na altura, ainda por cima, eu na altura nem sabia o que é que eu queria fazer enquanto freelance. Eu estava a tirar comunicação, mas a comunicação a nível do curso era uma comunicação muito literária, ou seja, o meu curso foi muito baseado na comunicação do século XVIII, ou seja, inícios, os Gutenbergs, as revoluções do livro, era uma coisa muito académica e nada prático, nada aplicado imediatamente à vida prática, não é? Ou seja, foi um curso, uma licenciatura que era destinada a quem queria seguir mestrado ou doutoramento a seguir. Portanto, aquilo também, eu acho que foi por isso também que eu procurei um escape, porque eu fui percebendo, ok, aquilo que eu gosto de fazer, a faculdade não me está a ensinar, portanto tive que me fazer um bocadinho à vida nesse sentido. E então, na altura, ok, eu sabia francês, sabia inglês, sabia português, gostava de escrever, tinha tido um estágio em estratégia de marketing, numa agência de comunicação, pensei, ok, isto dá para fazer muita coisa, não é? O que é que se procura dentro disto tudo que eu sei? E então o primeiro trabalho que eu tive, eu lembro-me tão bem, foi um trabalho super mal pago, como muito no Upwork, foi um trabalho de tradução, ou seja, nada a ver com aquilo que eu acabei por fazer. Portanto, foi uma coisa muito tradução francês-inglês, uma coisa assim, já não me lembro. E então, muito rapidamente também fui percebendo o que é que eu não queria, e a tradução foi logo uma delas que eu percebi, isto não é para mim. E pronto, foi isso. É porque tu no Upwork estás em concorrência com pessoas do mundo inteiro e os preços acabam por ser muito concorrenciais, não é? Exato, sim. Olha, eu vou dar a minha opinião sobre o Upwork, de forma assim muito rápida, também não queremos, isto não é um podcast sobre o Upwork, mas eu acho que quem nos ouve, e acho que é uma informação que pode realmente ser útil, e é o que eu digo a muitas pessoas que me perguntam a opinião sobre o Upwork, e quem ler o nomadismodigital.pt, eu já falei disto N vezes, é que o Upwork é uma excelente ferramenta para pesquisar o mercado, ou seja, toda a gente, e eu já contratei muito pelo Upwork, portanto também já estive do outro lado da barricada. O Upwork é realmente um excelente sítio para perceber onde está a procura, no mercado geral, ou seja, no grande mercado, não é? Não coisas muito específicas. E acho que até nós descobrimos o nosso nicho no mercado enquanto freelancers. O Upwork é uma excelente ferramenta nem que seja para perceber realmente onde é que nos enquadramos e perceber aquilo que não queremos fazer. Foi o que aconteceu comigo. Tu depois então em 2016 decides dedicar a 100% ao teu site, ao Uhum. teu projeto Nomadismo Digital. Sim. Mas entretanto, tipo de clientes é que tinhas e o trabalho é que fazias? Olha, eu no início de 2016, eu não me lembro exatamente os clientes que tinha em 2016, mas eu foquei-me muito, aliás, durante o ano todo de 2015, ou seja, ainda quando fazia aquilo tudo em part-time, eu rapidamente percebi que a minha paixão, e já o era desde criança, portanto não foi nenhuma surpresa, é o conteúdo. Eu adoro escrever, seja as palavras, a comunicação por escrito. E como eu percebi que realmente, para além de ter jeito, e ter jeito não é apenas
Aliás, muitas pessoas têm jeito para escrever e não são boas a fazer aquilo que eu fiz. Modéstia à parte, a questão do SEO e todo o algoritmo do Google, que foi onde eu me especializei. Ou seja, durante 2015 percebi, ok, eu gosto de escrever, tenho jeito para isto, mas para aproveitar o meu jeito para escrever eu tenho que aprender o digital. E então o ano 2015 foi uma grande aprendizagem. Aprendi sobre SEO, sobre algoritmos, sobre Google, sobre blogs, enfim, CTAs, coisas assim bastante técnicas, e tirei muitos certificados. Tu foste aprendendo então sozinha, não aprendeste isso na faculdade, no teu curso de Não, comunicação? de todos, de todos. Aliás, para te dar o exemplo, eu tive a licenciatura, pronto, toda em comunicação, nunca mudei de área dentro da licenciatura e só falamos na internet no último semestre do curso. Eu espero que ele agora esteja bem melhor, mas era um curso bastante académico. Portanto, eu aprendi tudo sozinha, Courseiras, ler muitos blogs, e uma coisa que eu digo muito é que eu lia e aplicava logo a seguir, ou seja, não, eu acho que sobretudo no tudo o que diz respeito a SEO e content marketing, tem que se aplicar logo a seguir para saber que sabemos, porque só saber não serve de nada. E então, em 2016, logo no início de 2016, eu percebi que os clientes que eu ia conseguir, eu queria que fossem muito sobre content marketing e estratégia de conteúdo, porque era realmente onde eu tinha me especializado durante o ano anterior e era aquilo que eu gostava de fazer. E então o tipo de clientes, agora respondendo à tua pergunta, o tipo de clientes que eu fui procurando, e eu digo procurando porque eu acho que se eu tive um ou dois que me encontraram, ou seja, encontraram a nível de ofertas de trabalho, se calhar foram os únicos. Eu não me lembro de muitos clientes que eu tive que eu respondia a anúncios. A maioria dos clientes que eu tive foi porque eu fui atrás deles, ou seja, eu via uma marca e eu trabalhei muito para marcas, para agências de comunicação, também trabalhei para várias. Eu via projetos na internet que eu gostava, com os quais eu me identificava de alguma forma, e via lacunas nesses projetos. E eu era descarada ao ponto de enviar um e-mail e dizer: gosto muito do o vosso projeto é muito bom, pode chegar a muito mais gente se vocês corrigirem isto, isto, isto e isto. E se vocês fizerem, ou seja, eu dava mesmo toda a estratégia e dizia no final, ok, eu sou sou a pessoa certa para vos ajudar. E a maioria dos clientes que eu tive foi desse tipo. E tu fazias isso por escrito ou fazias um vídeo, por exemplo, a mostrar as coisas? Como é que fazias? Olha, eu recomendo muito o vídeo, mas nunca fiz vídeo. Ou seja, a nível de marketing é ótimo, o vídeo é mesmo muito, muito bom e converte muito bem, se for bem feito, claro. Mas não, eu nunca tive grande jeito para, para fazer vídeos. Fazia mesmo por escrito, sim, por e-mail. Ou por PDFs ou coisa assim, mas E essas empresas eram portuguesas? sim, eu só tive um cliente francês, uma agência de comunicação, ainda durante alguns meses, mas foi só um, eu só tive um cliente sem ser em língua portuguesa. Depois tive alguns do Brasil, mas eu diria, eu nunca fiz as contas, mas 80% dos clientes que eu tive, até há bem pouco tempo, eram portugueses, sim, e de Portugal. Sabes mais ou menos quantos e-mails é que precisavas de enviar para conseguir um cliente? Tens assim uma ideia? Não muitos. E eu até te posso dizer porquê, e já disse isto várias vezes às pessoas que me perguntam, é preciso, ou seja, eu não fazia um pitch, não era isso que eu fazia. Eu acho que e eu recebo muitos e-mails hoje no nomadismo de pessoas que querem trabalhar com o nomadismo e que cometem precisamente esse erro. E eu já respondi a algumas dessas pessoas, que é, quando tu envias um e-mail a uma marca, a uma empresa, com quem tu queres trabalhar, tu não te podes vender, ou seja, tu tens que escrever de forma a que a pessoa do outro lado pensa que tem o poder de te dizer que sim ou que não. Não sei se me estou a fazer entender, ou seja, eu escrevia sempre com o intuito de eu estou tão desesperada para ter este trabalho e contrate-me, ou seja, eu escrevia sempre com a ideia de que eu queria que a pessoa que lesse ficasse com este sentimento, ou seja, tu tens que dar o poder à pessoa, no entanto, tu como já estás a escrever o e-mail a pensar nisso, no fundo és tu que tens o poder, não é? Não sei se me estou a fazer entender. Eu não estou a perceber muito bem a diferença. Ou seja, tu estás a dizer que não deves escrever a pedir, por favor, contratem, mas explicar, Sim, ok, eu posso fazer isto e isto para vocês e vocês é que decidem. mas isso não é um pitch, ou seja, o que eu às vezes muito recebo no nomadismo é apresentações, ou seja, de género, imagina que eu te escrevi agora um e-mail a dizer: olá, eu sou a Cristal, sou formada em comunicação, já fiz isto, isto e isto, ou seja, eu concentrava o e-mail em mim. Percebes? E eu era completamente diferente, eu centrava o e-mail no cliente, ou seja, eu dizia: não, o cliente está mesmo a precisar disto, está.
eu posso ajudá-lo, mas, ou seja, incutir a necessidade ao cliente. E isso é muito importante, mas isso é uma arte, não é? E é preciso muito treino. Eu enviei muitos e-mails durante o ano 2015 que ainda hoje não tive resposta. Mas quando tu vais treinando e sobretudo é fazer o exercício, é o que eu digo a muitas pessoas, façam o exercício de escrever e-mails para vocês. Escrevam o e-mail que vocês gostariam de receber de alguém que gosta do vosso projeto e quer trabalhar com vocês. Como é que tu foste aprendendo isso, essa forma de escrever? Como é que te apercebeste que, ok, o que eu estou a enviar agora não está a funcionar porque isto, foste ler livros, aprender mais sobre copywriting, como é que foi? Eu aprendi muito sobre copy, apesar de não ter sido uma das áreas que eu acabo, pronto, eu não trabalho como copywriter e nunca trabalhei, mas sou uma curiosa e adoro a arte do copywriting. Um, e, e aqui eu vou um bocadinho fugir da resposta, se calhar, do digital, que apesar de eu ter lido muito sobre copy e muitos blogs sobre copywriting, onde eu aprendi mais sobre copy foi numa agência de comunicação, onde eu fiz o meu estágio. Eu fiz um estágio de 3 meses numa agência de comunicação e numa agência tu trabalhas com designers, com programadores, com estrategas e com copywriters, se tiveres essa sorte. E eu tive essa sorte, eu trabalhei lá, ao meu lado estava um copywriter, e para além de ele ser um escritor fabuloso, eu aprendi imenso com ele, porque eu fazia-lhe tantas perguntas, eu era mesmo curiosa. E ele ensinou-me muita coisa e que realmente quem me ensinou foi ele, porque eu na altura fiz aquele estágio e ainda nem pensava em ser freelancer, foi no meu segundo ou terceiro ano de faculdade. E aprendi imenso com ele, ou seja, às vezes o offline traz-nos boas aprendizagens para aquilo que queremos desenvolver no online, sem dúvida. É engraçado porque eu, por exemplo, tenho-me interessado bastante por copywriting e comprei um curso, aliás, uma formação online sobre copywriting, e a pessoa que fez aquele curso, ele aprendeu tudo copiando à mão cartas de um copywriter muito famoso, sei lá, dos anos 60, em que ele pegou nos anúncios que ele escrevia naquele tempo e escreveu-os à mão para realmente perceber qual eram as estratégias, qual era a estrutura de um bom texto, e portanto foi assim que ele aprendeu e agora eu estou a Até aprender. porque, olha, aquilo que eu disse há pouco do reinventar a roda, se há algo que não se reinventa, apesar de as pessoas acharem que é tudo uma inovação, o conteúdo e sobretudo o copy, a arte do copywriting e de venda, não é? De venda estratégica, é uma arte que já vem, quer dizer, dos anos 20, não é? Quando é que aquelas publicidades de frigoríficos, num povo que não tinha dinheiro, mas acabava por comprar um frigorífico, isso é uma arte, não é? É incutir, como eu disse há pouco, as pessoas eles não chegavam lá a dizer que comprem este frigorífico, não, tinham que incutir o interesse da pessoa em ter essa necessidade, não é? Ou seja, tu podes não ter necessidade de comprar um frigorífico, mas eu vou-te colocar essa necessidade de alguma forma. Isso realmente é muita tentativa e erro. Portanto, não se escreve o primeiro texto, com certeza que se vai vender alguma coisa. Normalmente, as primeiras coisas que nós escrevemos não tem conversão nenhuma, não é? Portanto, é experimentar, é escrever muito e escrever como se fosse para nós. Acho que também é um bom conselho a deixar. Ótimo. Queria-te perguntar, então tu dizias que quando começaste a escrever conteúdos sobre nomadismo digital em Portugal, tu reparaste que havia realmente uma diferença, uma realidade diferente entre Portugal, os Estados Unidos, a França, por exemplo. Agora estou a começar recentemente também a criar estes conteúdos em Portugal, mas quais são assim realmente as grandes diferenças que tu notaste? Olha, a principal, e eu acho que é mais visível quando começas a pesquisar sobre trabalho remoto, sobre freelance, sobre empreendedorismo, é os valores envolvidos. E isto é muito triste logo dizer do início, mas vamos logo pôr o dedo na ferida. Quando vemos aqueles americanos, e eu agora que estou lá, consigo ainda perceber mais esta realidade, quando eles falam de projetos que lhes dão $1 milhão. E tu vês imensos. Pinterest é um excelente sítio para encontrar pessoas que falam nisso e que colocam lá as contas delas e que é real. É possível, mas é um contexto completamente diferente, porque quando tu trabalhas em língua inglesa, tu estás a abranger o mundo inteiro. Portugal incluído, não é? Porque hoje em dia quase toda a gente fala inglês. Portanto, os valores envolvidos são sempre maiores, não é? E mais amplos. O francês também de alguma forma, porque tem o Canadá, portanto eles também conseguem, e o Luxemburgo e a Bélgica, portanto conseguem também abranger muito mais público do que nós. Aqui, depois, a língua portuguesa, o que eu notei logo muito desde o início, e sobretudo porque muitos clientes que eu tive no início, enquanto freelance, foi para o Brasil, é que nós, apesar de, ok, podemos conquistar uma parcela do Brasil, que é um país gigantesco e um mercado gigante, muito maior que Portugal,
mas nós temos diferenças visíveis em nível de realidade, ou seja, os nossos problemas enquanto portugueses não são os mesmos dos brasileiros. E eu tive muita dificuldade, por exemplo, em fazer marketing de conteúdo para os meus clientes do Brasil. E foi por isso que até fui deixando, e apesar deles na altura pagavam bem os clientes que eu tinha no Brasil, mas eu tive que deixar de fazer porque o tempo que me consumia a pesquisa era muito superior a trabalhar para um português, porque eu não tinha noção dos desafios económicos, da cultura, não é? Porque quando fazemos marketing também é cultural, nós temos de ter atenção à cultura da pessoa. Ou seja, eu acho que a grande diferença entre escrever para Portugal ou produzir em Portugal, em português de Portugal, é que nós temos que nos focar 80% da nossa energia, um bocadinho aquela regra do 80-20, focar a maioria da nossa energia para Portugal, que é um país pequeno, não somos muitos, não é? Mas isso traz também oportunidades, portanto, como eu disse no início, eu sou muito positiva em relação a estas coisas. Como nós vimos, e tu próprio disseste no teu projeto também é a mesma coisa, que é, nós somos poucos, é um mercado pequeno, somos muito competitivos quando temos concorrência, mas grande parte dos portugueses ainda está a despertar para estes temas do empreendedorismo e do marketing e do nomadismo e tudo mais. Portanto, temos aqui uma grande oportunidade para se tornarmos referências no nicho. E isso já não acontece no Brasil, porque agora se no Brasil fores fazeres o teu blog hack lá, vais ser só mais um. Ir ter sucesso, mas vai exigir muito mais de nós e muito mais trabalho. Portanto, também é uma grande oportunidade de trabalhar para Portugal e para portugueses neste momento. Aliás, tu dizias no podcast da Cláudia Fonseca que após 6 meses de teres criado o Nomadismo Digital já estavas a ser convidada pela TVI. Menos de 6 meses até. Ficaste, imagino, surpreendida com isso, e depois como é que fazes para gerir? Imagino que não estavas lá muito à vontade para estar ali na televisão, para começar as entrevistas, não sei. Tiveste algumas dificuldades para gerir o stress ou assim? Olha, Como é que foi? eu digo muitas vezes é que falar é o meu hobby, portanto, eu normalmente não sou muito tímida. Se calhar é até uma proteção isto de também ser tão à vontade. Portanto, não, até estava à vontade, todas as entrevistas que dei, até à sábado, que tive a minha primeira sessão fotográfica para uma revista, que era algo que eu nunca pensei ter antes dos 30 anos e aconteceu. Eu acho que o que ditou o facto de eu em 5, 6, foram 5 meses, foi em julho, foi em menos de 6 meses, ter logo sido convidada para a TVI, para a Sábado, aquele verão foi realmente bastante mexido, para a Visão também. O que aconteceu, eu trabalhei para isso, eu não vou ser hipócrita e dizer quando fiz o nomadismo foi porque queria escrever, não, eu quando escrevi o nomadismo foi com a ambição de eu quero que este projeto sirva de exemplo para outras pessoas. Nunca pensei que ele se pudesse tornar o meu trabalho a full time, pelo menos tão rapidamente, mas claro que eu queria que ele fosse lido, não é? Aliás, eu acredito muito que quando escrevemos um blog e que o tornamos público é porque queremos que alguém o leia, porque senão fazíamos um blog privado. Portanto, sim, havia essa ambição. Agora, eu fiquei muito surpreendida, assim, dele ter logo chegado a canais tão generalistas de comunicação, não é? Porque nós estamos a falar de um podcast como o teu, como o da Cláudia, coisas bastante mais específicas e conscientes para este tema. Estamos a falar, no caso, na altura, num Você na TV. Portanto, se há programa generalista é o Você na TV. E isso sim, surpreendeu-me. Eu estaria se calhar à espera de uma imagens de marca ou assim algo bastante mais sobre negócios. E não, fui convidada para o programa mais visto a nível de daytime, não é? Sim, fiquei surpreendida nesse aspecto, fiquei. Mas claro que foi um prazer enorme e continua a ser. Todos os convites que eu recebo é sempre um grande desafio, claro, mas adoro. Então tu, quando estavas como a freelancer, trabalhavas também no site Nomadismo Digital. Como é que tu fazias para te organizar? Qual era a quantidade de conteúdos que ias criando para o Nomadismo Digital? Olha, eu vou-te dar a resposta que se calhar não é que as pessoas esperam de alguém que trabalha e que ganha a vida, ou pelo menos ganhava na altura, como estratégia de conteúdo. Porque o nomadismo foi, lá está, porque eu tinha que gerir o meu trabalho enquanto freelance, não era ele que me pagava as contas, e o nomadismo na altura dava-me despesa, porque eu saía do meu bolso tudo o que era alojamentos e plataformas, aplicações e tudo mais. O nomadismo na altura
eu fazia uma gestão muito básica de conteúdos dele. Eu publicava, penso que 2 posts por semana, o que é muito para um blog como o Nomadismo. Eu reparei nisso uns meses depois. Mas eu fazia muito conteúdo básico, ou seja, não era conteúdo muito longo, que não me despendia tempo. Mas fazia 2 conteúdos por semana, penso eu, e depois era muito. Partilhava sempre em canais bastante específicos, em grupos do nomadismo digital, grupos que eu via que eram de marketing e coisas desse tipo. Sim, no Facebook na altura. Sim, na altura o Instagram não era o que é hoje. Se tivesse sido hoje, provavelmente iria apostar mais no Instagram, mas na altura era uma divulgação muito básica. O que aconteceu foi que, como eu sou profissional de SEO, não é? É que o blog ficava muito bem ranqueado logo para keywords muito importantes. E daí o grande valor de tráfego, não é? Que eu recebi no site. Ainda hoje o SEO, o Google, é a maior fonte de tráfego do nomadismo. Porque as redes sociais, apesar de serviam para as pessoas entrarem em contacto comigo, mas eu não as usava como divulgação do nomadismo na altura. Então foi muito SEO e alguns posts em grupos, foi assim que tornaste conhecido Sim. o site? Ok, Foi, ok. foi. E tu hoje então ficaste a full time nesse projeto, como é que Uhum. foi para fazer essa mudança? Porque imagino que estavas ali na dúvida, sim, não, ou foi uma decisão rápida, como é que foi? Não foi nada rápida. Aliás, o primeiro dia em que eu me dediquei a 100% ao nomadismo foi um dia muito complicado para mim, porque eu passei esse dia todo a pensar: será que eu tomei a boa decisão? Isto vai correr mal, eu vou-me arrepender, vou ficar sem dinheiro e tudo mais. Mas foi preciso uma gestão financeira, não é? Ou seja, eu já estava a antecipar esse passo desde o início do ano, porque eu tornei-me freelancer em outubro, há coisa de 1 mês e meio, 2. Ou seja, deixei o meu trabalho enquanto freelancer, isto é. Portanto, eu já estava desde o início do ano a organizar-me para esse passo. Ou seja, pôr um bocadinho de dinheiro de lado, de fazer um fundo de emergência, pronto, aquelas dicas que todos sabemos, mas ninguém faz. Eu não tinha fundo de emergência até decidir, até tomar esta decisão. E realmente estudar muito bem o que é que eu queria fazer com o nomadismo. Ou seja, olhar para ele como um negócio e não como um projeto paralelo, que era o que ele era até aqui. E então foi muita organização financeira. O que também ajudou no caso do nomadismo foi em dezembro do ano passado, ou seja, 2017, eu ter lançado a campanha de crowdfunding. E essa campanha não foi tanto pelo facto de eu querer ganhar dinheiro, mas o intuito, quando eu lancei a campanha, foi de tentar perceber se a minha audiência pagava para sustentar o nomadismo. Porque quando tu sentes que a tua audiência paga, que nem que seja 1 euro, para ajudar o projeto, é porque é um potencial cliente para produtos pagos que possas vir a lançar. E então foi um bocadinho uma estratégia que eu fiz. A verdade é que a campanha de crowdfunding não correu bem, correu super bem, porque ultrapassei de 80% o valor que eu tinha estipulado, e o valor que eu tinha estipulado foi 1.600 e qualquer coisa. Acho que tinha posto 900, uma coisa assim, porque eu tinha feito as contas fora as taxas da plataforma de crowdfunding, porque eles também comem ali a percentagem deles, não é? Mas eu tinha feito as contas para o que é que eu precisava para sustentar o nomadismo. E sustentar o nomadismo, leia-se alojamento, registro do domínio, as aplicações necessárias, os emails marketing, esse tipo de coisas. Portanto, eu fiz assim o balanço que era. E isso também foi um choque para mim, porque esse era o dinheiro que eu estava a gastar todos os anos desde 2016, não é? Que vinha do meu bolso. E então foi, ok, eu preciso deste dinheiro para sustentar o nomadismo durante o ano 2018 e sem que saia do meu bolso. Ou seja, durante este ano 2018, até eu ter deixado de trabalhar como freelancer, todo o dinheiro que me sobrava ao final do mês ia para uma conta de poupança. Portanto, foi ali, lá está, como já tinha dinheiro para investir no nomadismo, via do crowdfunding, o que eu não estava a investir do meu bolso, pus de lado. E pronto, e aqui cheguei agora a dedicar-me assim, 100% do meu tempo ao nomadismo. E tu, antes de dedicar então a 100%, tinhas tido já alguns rendimentos? Eu acho que tinhas um e-book. Sim, eu tenho à venda logo desde 2016, foi o e-book, o Como Ser Freelancer, que ainda está à venda no site. Entretanto, eu atualizei início de 2017, já não me lembro. O ano passado eu fiz uma atualização ao e-book,
porque o regime de recibos verdes tinha mudado, então eu atualizei o e-book todo, o design e tudo. Mas sim, o e-book está à venda desde 2016, vende-se relativamente bem, não paga as contas, mas é um produto que me permite também explorar, ver que quem compra esse e-book é porque se quer tornar freelancer, portanto eu consigo segmentar o meu público logo a partir daí, mas não é um produto que paga as contas. Agora o foco a nível de rendimentos via o nomadismo é a Academia Digital, que eu abri este mês, agora no início do mês, para o final Eu do vi, mês de novembro. parabéns. Obrigada. Portanto, essa vai ser a principal fonte de rendimento do nomadismo a partir daqui. Estávamos a falar então no teu público-alvo, tu já tens pessoas que aderiram ao nomadismo digital? Tipo pessoas é que estão interessadas por ser freelancers, já são freelancers ou não? Olha, eu fiz recentemente, aliás, durante o verão, fiz outra análise de público, que já tinha feito há 2 anos, mais ou menos, quando comecei, e fiz agora que já tinha mais subscritores, mais seguidores, uma análise mesmo de estudo de mercado. Como é que fizeste essa análise para saber quem são essas pessoas? Olhei para as métricas, pronto, a página do Facebook, não é? Olhei para todas as métricas, fiz um pequeno inquérito via a newsletter. Depois também, pronto, os números da minha newsletter são variáveis, portanto, não, apesar de eu ter ali um público, não é um público muito, como é que é dizer, não é a maior parte das pessoas que seguem o nomadismo estão muito dispersas. Aliás, a Academia Digital, o objetivo é precisamente resolver esse problema, porque a minha audiência está muito dispersa entre vários canais de comunicação que eu fui criando. Mas foi muito à base de inquéritos, análise de comentários, ou seja, ver que posts é que têm mais comentários, o que é que as pessoas dizem nos comentários, porque isso também diz muito sobre as pessoas, o tipo de perguntas que elas me colocam. E então tive ali 1 ou 2 meses durante o verão a olhar para todos esses dados que eu tinha e fui percebendo que, mais uma vez, como eu dizia há pouco, o nomadismo digital.pt tem um grande problema, que é, eu falo para toda a gente, eu não tenho um público muito que dê para enquadrar, ou seja, o trabalho de criação de persona, que é uma coisa que se faz muito em marketing, eu ainda não consegui fazer no nomadismo, porque eu tenho muito público, por exemplo, que está ainda na faculdade, como me aconteceu a mim. Está na faculdade, está muito insatisfeito com o curso que tirou e não sabe o que é que há de fazer à vida. Tenho muitas pessoas acima dos 45, 50 que não querem esperar pela reforma para serem felizes profissionalmente. Tenho pessoas entre os 30, 40 que até ganham bem, têm um trabalho seguro, mas não se sentem realizadas. Tenho muitas pessoas que têm ideias, não sabem como implementar, portanto eu tenho um bocadinho de tudo, sinceramente. E isso também cria muitas dificuldades a nível de Ah, marketing, sem dúvida, mas é muito é desafiante. verdade, é verdade. Talvez possas um produto para cada uma dessas pessoas. É esse o plano ali na academia. Sim, sim, aliás, a Academia Digital é precisamente isso, porque é um local onde todos os meses vai sair um curso, um workshop e um material, ou seja, vai haver 3 conteúdos novos por mês dentro da academia. E eu já tenho, assim, os temas dos conteúdos mais ou menos pensados e estruturados para 2019 e todas as pessoas, qualquer que seja a sua situação, o seu momento da vida, o seu contexto, vão encontrar ali conteúdos que podem ajudá-lo a resolver e a avançar ou até a recuar, porque às vezes também é preciso recuar um bocadinho no que fazemos para perceber uma big picture, não é? Portanto, ali na academia, como é esse o objetivo, é precisamente por eu saber que a nível de redes sociais eu não consigo falar para todos, criei uma plataforma onde vou poder falar para toda a gente. Podes dar assim um exemplo do curso? Atualmente acho que já tens um, sobre o que é que fala e que Sim. formato é que é esse curso? Olha, o curso que já está disponível agora na academia, e que vai estar sempre disponível, não é? Porque apesar de serem três conteúdos novos por mês, as pessoas que se inscreverem, sei lá, em março, vão ter acesso a todos os conteúdos saídos nos meses anteriores, não apenas ao mês de março. O que ele está agora disponível é sobre produtividade. O tema, aliás, o título do curso é Adiciona horas à tua vida. E é um curso que eu tinha feito para mim já desde o ano passado, ou seja, já é um curso que eu tinha no computador quase a publicar e hesitava sempre, ainda não é o momento e tudo mais. Foi um curso que eu fiz para mim e para alguns amigos meus, empreendedores também, e que é um curso onde eu falo sobre organização de tempo. É das perguntas que, sobretudo, quem me conhece e já trabalhou comigo me faz muito, porque eu sou um bocadinho maníaca de organização e sou muito organizada a nível de tarefas, de tempo e trabalho muito. Sou mesmo gosto de ter tudo bem organizado, porque acho que quando tu tens a tua vida e o teu trabalho organizados,
Se algo sair do teu controle, tu consegues, não entras em stress. E então o curso é sobre isso, é como analisar a tua agenda, onde encontrar espaços na tua agenda onde podes dedicar-te ao teu projeto, ao teu blog, ao teu podcast, o que for, como analisar a tua agenda, porque uma coisa é nós dizermos que das 9 às 5 trabalhamos, mas o resto do tempo às vezes é difícil saber, não é? Os buracos de tempo que temos. São dicas de produtividade, de organização, de como organizar listas de afazeres e tudo mais. É um curso que tem 21, acho que pronto, são mais de 20 módulos, portanto é um curso que tem quase 2 horas de vídeo, é um curso bastante pesado, ou seja, é formato vídeo e tem slides, ou seja, eu disponibilizo depois os slides às pessoas, e tem materiais às vezes complementares, PDFs, pronto, em algumas aulas tem PDFs complementares. Portanto, isso é o curso. E quase todos os cursos seguintes da academia vão ser nesse formato, ou seja, vídeo, slides e materiais complementares. Tu apareces na imagem ou são apenas os slides que aparecem? Não, em alguns sim. Ou seja, o que eu fiz ali, a cada 3, 4 aulas, penso eu, não tenho aqui a estrutura já em mente, mas a cada 3, 4 aulas de realmente técnico, ou seja, com explicações mais técnicas, aí são mais os slides, sou sempre eu a falar, ou seja, são sempre feitos por mim. Ou seja, há conteúdo técnico e depois eu entro e faço um vídeo mesmo a falar para a câmara, onde eu apareço, onde é quase um vlog, digamos assim, onde eu explico, onde eu até há uma aula onde eu mostro a minha agenda, porque eu também tenho uma agenda de papel, e até mostro como é que faço e como é que... Portanto, a cada 3, 4 aulas assim mais pesadas, há assim um vídeo mais leve, onde eu partilho coisas mais pessoais relacionadas com os temas anteriormente E tu dados. tens uma equipa, tiveste uma equipa para te ajudar a criar o curso? Como é que foi? Não tive. Fiz tudo sozinha, por isso é que demorou tanto tempo também a ser lançado. Mas eu acho que, e como tu também, tu próprio sabes, e não te vou dar nenhuma novidade, eu acho que numa fase inicial de todos os projetos, temos que ser um bocadinho faz tudo, não é? Porque ainda não temos dinheiro para contratar alguém, às vezes nem sabemos muito bem quem é que podemos contratar. A mim aconteceu muito isso. E também dá trabalho depois fazer a gestão dessa pessoa. Sem dúvida, exatamente, delegar dá trabalho. E mais uma vez, apanhando o tema da produtividade, se não sabemos como delegar, se calhar vamos perder mais tempo a delegar do que se fizéssemos nós. Portanto, numa primeira fase eu acho que faz parte do empreendedorismo, não é? Fazer tudo sozinho. E depois aos poucos, se tudo correr bem, se as coisas gradualmente forem no bom caminho, certamente vamos ter que contratar alguém, não é? E a propósito da academia, a adesão é 1 ano? Olha, agora na quinzena do lançamento, que vai durar até dia 9 de dezembro, o que eu fiz foi, lancei um plano semestral e anual. Vai custar 49 € por mês e, mais uma vez, 49 € por mês dá acesso ao mês onde a pessoa se inscreve, aos diretos, ao fórum, aos materiais, aos workshops e aos cursos todos anteriormente lançados e ao do mês onde a pessoa se inscrever. 49 € por mês ou 490 € por ano, ou seja, em vez de 12 meses, paga 10. Portanto, vai haver um plano mensal e anual, a partir de agora de meio de dezembro. Agora, na primeira quinzena, o que eu fiz foi lançar o semestral e o anual a 50% desse valor, ou seja, sai muito mais barato as pessoas inscreverem-se numa fase inicial. Mas vai ser 49 € por mês o preço da academia. Ouvi que tu estavas a planear escrever um livro, escreveste? Não encontrei informações sobre isso. Ainda não posso dar grandes detalhes sobre ele, mas sim, já está escrito e deve haver novidades em 2019, sim. E vai ser, obviamente, sobre nomadismo digital ou... Sim, vai ser sobre nomadismo digital, vai ser sobre empreendedorismo digital. Eu contei com entrevista, vai ter entrevistas de bloggers, de empreendedores portugueses, que eu fui conhecendo também na minha jornada. Vai ter a minha história, ou seja, um bocadinho o que eu contei hoje, mas assim de forma mais extensa e mais pessoal, mais aberta. Vai ser sobre o nomadismo digital, sobre trabalho remoto, no fundo. Estou ansioso por ler, por ver o teu livro. Eu também, eu também. Este ano foi um ano bastante preenchido. Passaste então full time no teu projeto, lançaste a academia, estás a escrever o livro, escreveste então aquele curso. Como estavas a dizer, és uma pessoa muito, entre aspas, obcecada pela produtividade, organização. Podes dar assim algumas dicas para ser mais produtivo? Olha, eu acho que para ser mais produtivo, o primeiro passo é perceber o que é que se quer fazer, porque isto é muito marketing o que eu vou dizer a seguir, não é? Mas se nós não tivermos um objetivo em mente,
dificilmente sabes o que é que tens que fazer, não é? Porque uma coisa, eu ouço muitas pessoas a dizer, mas eu quero trabalhar melhor. Sim, mas isso não é um objetivo, todos queremos trabalhar melhor, não é? Ou eu quero lançar um blog, ok, isso já é um objetivo, mas queres lançar um blog quando e porquê? Porque sem realmente as coisas bem definidas, perdes muito tempo e não consegues criar uma estratégia de tempo, não é? E de produtividade. Portanto, primeiro passo, perceber o que é que se quer realmente fazer, que às vezes é mais difícil. Realmente andamos anos e anos, às vezes fazemos estudos que depois não gostamos, depois agarramos a um emprego que até, pá, não nos faz assim muito feliz, começamos um projeto mas não sabemos muito bem o quê, e aí se tu descobres logo o que gostas e te focas mesmo a 100% naquilo, pá, ganhas muitos anos, é verdade. Exatamente. Portanto, sim, perceber porque é que se gosta e depois disso é realmente perceber onde é que nós estamos a gastar tempo, porque uma das coisas que eu mais ouço, e eu falo nisso precisamente nesse curso dentro da academia, é a questão do eu não tenho tempo. Aliás, é aquela justificação e resposta que eu odeio que me deem e que eu às vezes caio no erro de dar, mas corrijo-me logo a seguir. É que eu acho que nós temos tempo para tudo aquilo que queremos fazer. E mais uma vez, ligado ao primeiro passo, não é? Ou seja, tudo o que eu quero realmente fazer, eu arranjo tempo. Se calhar tenha que abdicar de outras coisas, não é? E sacrifício é aquela palavra que todos nós temos dificuldade em interiorizar, mas é um bocadinho isso, é se eu quero lançar, eu disse para mim, ok, eu quero lançar a Academia Digital no final de novembro, ou quero fazer o evento presencial que eu realizei em novembro. Sim, é verdade, não falamos nisso. Pois não falámos nisso. Mas lá está, ou seja, eram objetivos muito concretos, eu tinha uma data que queria fazer aquilo, portanto, todas as semanas anteriores, antecedentes a esses eventos, provavelmente eu não fui jantar com amigos, ou recusei cafés, ou recusei viagens, mas porque, ok, não é por eu não ter tempo para essas viagens, simplesmente eu tinha era outras prioridades, portanto, a questão das prioridades também é muito importante quando se fala de produtividade, isso é essencial. Antes disso tudo, há que ter estas duas questões muito bem presentes. Interessante mesmo, porque temos que fazer escolhas e não dá para fazer tudo e às vezes é o mais difícil, é saber que aquilo que eu gostava muito de fazer, pá, agora já não dá. É interessante. Houve uma frase interessante que eu ouvi recentemente que é, nós temos um objetivo que é, às vezes temos, por exemplo, um modelo, alguém que gostávamos de ser e a dica é de pensar, mas se tu fosse essa pessoa, o que é que estarias a fazer agora? Será que estarias aqui a ver televisão Exatamente. ou será que estarias a, sei lá, a trabalhar no teu curso? Exatamente, exatamente. E todos nós temos esses momentos. Eu acho piada, olha, precisamente nesse evento que eu organizei em novembro, do Nomadismo, aqui em Lisboa, eu tive uma pessoa, eu não me lembro do nome dela, se ela ouvir isto, desculpa, mas não me lembro do teu nome. Que ela veio ter comigo e disse: é genial, porque tu és a maior por teres feito isto, e todo o projeto, e a dimensão que ele ganhou. E eu fiquei a olhar e fiquei a pensar: isto, o que eu fiz, qualquer um, é o que eu disse no início, não é? Qualquer um de nós consegue fazer. O que aconteceu, e eu também tenho momentos em que me apetece ficar à frente da televisão a ver Shark Tank e a comer batatas fritas. Eu tenho esses momentos. E, aliás, às vezes dou-me esse privilégio, não é? Mas cabe-nos a nós perceber, ok, se calhar um Shark Tank que demora 40, 45 minutos o programa, o que é que eu consigo estar a produzir nesses 45 minutos? Esses 45 minutos podem ser o passo decisivo que te permite fazer o teu blog, fazer o teu podcast, fazer o teu evento. Portanto, é perceber um bocadinho, mas claro, não nos tornemos todos workaholics e também há aqui o equilíbrio, não é? Mas lá está, para encontrar equilíbrio é preciso saber o que é que se quer realmente fazer na vida. É interessante falar em workaholic porque eu vi uma coisa interessante que era o objetivo quando muitas vezes as pessoas criam o seu próprio negócio ou se tornam freelancers é porque estão insatisfeitos com o seu emprego, por exemplo, e Uhum. depois acabam por criar um emprego que também não gostam porque se esforçam demais, porque trabalham ao sábado, trabalham ao domingo, não contam as Sim. horas porque é o projeto deles. E uma coisa, aliás, que é interessante porque tu foste fazendo os dois projetos ao mesmo tempo, freelance e o teu projeto de nomadismo, e eu também estou aqui a fazer este podcast e tenho um emprego. E eu acho que isso é uma vantagem Uhum. porque isso obriga-te a fazer mesmo o que é indispensável. Pensar mesmo 20 ao tempo, pá, não tenho tempo para Exatamente. andar a fazer coisas inúteis neste projeto. Não, e dá-te foco, não é? E eu acho que é essencial, mais uma vez, estamos a falar de prioridades, não é? Neste momento, a tua prioridade é realmente otimizares o teu tempo para aquilo que é necessário. E é o que não sei se já te fizeram essa pergunta, mas a mim já me fizeram algumas vezes, que é: eu já tenho uma ideia, ou já tenho um blog, ou já tenho um podcast, o que quer que seja, que tenho sucesso e que acho que consigo ganhar dinheiro com aquilo e monetizar, quero deixar o meu emprego. E eu fico:
quando é que eu devo deixar o meu emprego? E o que eu digo às pessoas, eu esperei 2 anos até me dedicar, até me dedicar agora ao nomadismo a full time, não é? O que eu digo às pessoas é, pensem no que é preciso, o que é que te dá segurança. E aqui segurança é financeira, mas também é de paixão, não é? É de vitalidade. O que eu tive sorte porque eu criei a minha atividade profissional, não é? Mas enquanto freelancer, eu também tive que trabalhar em coisas que não preenchiam propriamente por aí além, não é? Mas que pagavam as contas. A análise que eu fiz foi, para decidir o momento em que deixei de trabalhar como freelancer, foi realmente pensar o que é que eu preciso para encontrar o equilíbrio, quanto dinheiro é que eu preciso para estar confortável só a dedicar-me à minha paixão. E ainda no outro dia eu falava disso, se não foi com a Cláudia Fonseca do Oficinal, foi com outra amiga minha, onde falávamos precisamente sobre a paixão não paga contas. E o que eu acredito é que o nomadismo digital neste momento, como eu disse há pouco, foi a minha paixão durante 2 anos, ainda é, eu tenho um gozo tremendo a ajudar pessoas e a criar conteúdo sobre trabalho remoto, mas neste momento é o meu trabalho, ou seja, é aquilo que me está a pagar as contas ao final do mês. E eu acho que nós temos de encontrar fontes diferentes e as fontes mudam. O que foi durante 2 anos a minha paixão e o meu trabalho, o meu sustento, hoje a minha paixão é o meu sustento, portanto eu também estou à procura neste momento de outros projetos em que eu me meta só pela paixão, porque acho que tens que encontrar um equilíbrio saudável entre várias coisas. Isto para dizer, malta que está aí desse lado e que tem projetos paralelos que têm potencial de serem monetizados, se calhar não abdiquem já da vossa sustentabilidade financeira, não só pela questão que um projeto digital não é fácil de monetizar e não é de um dia para o outro que acontece, mas também porque se calhar não estão prontos para que a vossa paixão se torne um sustento, porque as coisas mudam quando isso acontece. É As verdade coisas que mudam. tu antes fazias aquilo por prazer e até ao início é capaz de te custar um pouco pedir dinheiro às pessoas e Sim, custou-me horrores, custou-me horrores. Quando eu comecei a vender o e-book, aliás, eu nunca tive muitos haters e não quero estar aqui a lançar uma praga e agora caírem-me assim muitas pessoas a dizer mal do projeto, mas sempre tive a sorte realmente do público do nomadismo gostar do conteúdo e gostar daquilo que eu escrevo e da forma como eu ajudo, porque eu sou muito honesta e genuína naquilo que digo. Mas eu quando decidi pôr à venda o e-book, e estamos a falar de um blog que é de conteúdo, eu podia ter colocado o conteúdo do e-book num post, não é? De forma gratuita. Eu não o fiz porque percebi logo que aquilo que eu estava a escrever tinha demasiado valor, ou seja, valorizei o meu trabalho. E eu tive muito medo na altura, eu vou pôr à venda um e-book, ainda por cima, quer dizer, Portugal estava a sair de uma crise económica, assim, mas ninguém vai pagar por isto, e vão-me ver mal, e vão achar que eu estou-me a aproveitar. E a verdade é que, ok, ele ainda não paga as contas, porque eu também não o promovo muito, mas as pessoas que o pagaram agradeceram-me sempre a seguir. O que mostra que às vezes nós achamos que as nossas paixões não pagam contas, se calhar não pagam, mas se calhar podem significar uma grande, grande ajuda para outras pessoas. E o e-book foi realmente a primeira prova que eu podia ganhar com o nomadismo. Mas a partir desse momento a minha relação com o nomadismo mudou, porque se eu não tivesse feito aquele e-book, ou seja, se nunca tivesse pedido dinheiro a ninguém, eu tenho a certeza absoluta que hoje ainda estaria a trabalhar como freelancer. O blog continuaria a existir como uma paixão, não é? Um hobby, mas não seria o meu trabalho hoje. Portanto, a minha relação, desde o momento em que eu o monetizei, mudou completamente. Eu comecei a olhar para o nomadismo como, ok, eu agora vou trabalhar no nomadismo como trabalho com os meus clientes, vou criar aqui uma bruta estratégia e pensar nisto de forma estratégica, que era o que não acontecia. Portanto, a minha relação mudou, eu estava pronta para isso, mas há muitas pessoas que não estão. E eu deixo aqui realmente o apelo, é que se não estás pronto para monetizar a tua paixão, se calhar não o deves fazer e está tudo válido e está tudo bem. sim, isso é verdade, não és obrigado a monetizar tudo. Claro que não, claro que não. Para acabar, tenho aqui umas perguntas. Queria-te perguntar que conselho é que te darias a ti própria quando estavas a começar o teu negócio, se pudesses voltar atrás? O meu negócio de freelance ou Hum. do nomadismo? Enquanto nomadismo. Enquanto o nomadismo, olha, eu daria o conselho que eu só agora, 2 anos depois, é que interiorizei, que é não julgar as pessoas. Ou seja, não colocar os nossos preconceitos e as nossas crenças limitantes nas outras pessoas. E perceber que cada vida é diferente e cada contexto de vida é diferente. Alguém que tenha feito o mesmo curso que eu, na mesma cidade, imagina,
não têm certamente os mesmos desafios que eu, e eu às vezes, e isto é um grande erro também dos marketeers no geral, se calhar também vem daí o preconceito que eu tinha no início quando comecei o nomadismo, é que às vezes eu recebi mensagens de pessoas e peço desculpa desde já se alguém nos está a ouvir que tenha passado logo nisso em 2016, quando eu comecei o projeto, é que às vezes eu respondia às pessoas como se elas tivessem a mesma vida que eu e os mesmos conhecimentos que eu, o mesmo background que eu. Eu não, eu não abraçava muito, como é que é dizer? Eu não me abria muito para aprender com os outros. E aliás, desde já os meus parabéns ao teu podcast, eu já te os dei em privado, mas muitos parabéns por isso, porque faz com que as pessoas não só digam como fazem, mas também estão abertas a aprender com outros, que acho que é o que falta muito na internet, não é? Nós dizermos aquilo que não sabemos. E tu agora dizeres-me, imagina, não saberes de SEO, eu vou ter todo o prazer em explicar-te. Eu no início eu achava que todas as pessoas eram obrigadas a saber, e se tu me fazes uma pergunta de empreendedorismo é porque tens que ser empreendedor, e eu era muito preconceituosa, e aprendi ao longo destes 2 anos que quando nós abraçamos a diferença e abraçamos as possibilidades de aprender com os outros e de dar de nós também, as coisas correm tão, tão bem. Portanto, deixa esta mensagem às pessoas: não julguem os outros, não julguem as perguntas dos outros, não julguem os desafios que os outros têm e aprendam com elas, porque todos nós temos a aprender uns com os outros. É realmente interessante porque é verdade que nós estamos aqui um pouco no nosso mundo, pá, e tudo parece lógico e às vezes não temos paciência. Porque é que as pessoas não percebem disto? Isto é tão óbvio para ti, mas não é assim Exatamente. para toda a gente. E a verdade é que às vezes quando aconteceu-me, eu comecei a perceber um bocadinho isto, foi a trabalhar, por exemplo, em coworks. Quando eu comecei a trabalhar muito fora de casa, porque o primeiro ano eu trabalhava muito em casa, fechada, à frente do computador. Quando eu me comecei a abrir à possibilidade de não trabalhar com outros propriamente, porque o meu trabalho sempre foi muito eu, não é? Mas trabalhar nos mesmos espaços que outras pessoas, eu comecei a perceber que quando a pessoa te faz uma pergunta e quando tu explicas, não é? Quando te abres a essa possibilidade de explicar e de ajudar de forma despretensiosa, sem esperar nada em troca, a pessoa vai-te dar algo que tu não sabias. Portanto, todos nós evoluímos de alguma forma. Que sempre que tu ajudas alguém, vais aprender alguma coisa com essa pessoa. É inevitável. Quando agregas valor a outra pessoa, não é? E quando eu comecei a perceber isso, que sempre que explicava algo de forma despretensiosa a alguém, a pessoa, às vezes só com o seu agradecimento, ou a sua forma de agradecer era materializada noutro, sei lá, num trabalho que ela me oferecia, ou o que quer que seja, eu aprendia com ela. E então eu comecei a perceber: espera lá, se eu ajudar os outros de forma despretensiosa, eu vou aprender em algum momento. E eu, lá está, eu sou muito curiosa e adoro aprender, portanto, é o que eu deixo às pessoas: é aprendam com os outros, abram-se a essa possibilidade. Queria-te perguntar se tens um livro que costumas oferecer, se tens assim um livro que recomendas a quem nos está a ouvir. Pode ser sobre nomadismo, sobre freelancing. Olha, um livro que eu recomendo muitas vezes, e não sei se alguém já aqui no podcast falou nele, é o Rich Dad Poor Dad, que é um clássico do Kiyosaki. Ainda não ofereci a ninguém, mas agora deste-me uma ideia agora para o Natal. Não é um livro sobre trabalho remoto. Exato, é que não é um livro sobre trabalho remoto, não é um livro sobre empreendedorismo, quer dizer, tem ali umas passagens um bocadinho mais de empreendedorismo, mas não é um livro temático, não é um Tim Ferriss, que é clássico, uma bíblia para os nómadas digitais. Mas o Rich Dad Poor Dad foi um livro que destruiu muitas crenças que eu tinha sobre dinheiro e sobretudo sobre a forma como olhamos para as pessoas que têm dinheiro. Eu achava que aliás, se eu conhecesse a Crystal de hoje, se calhar há 3 ou 4 anos atrás, eu achava: "Então, mas ela está a ganhar dinheiro a ajudar os outros, mas quem é que ela acha que é?" Eu teria esse pensamento preconceituoso, porque quando nós temos alguém que ganha dinheiro com aquilo que nós queremos fazer, o nosso primeiro pensamento não é inveja, não é? É quem é que ela pensa que é por estar a ganhar dinheiro, a trabalhar e ainda é feliz? Opá, mas não, o trabalho é sacrifício, o trabalho é queixar, não é? Aliás, uma das queixas que as pessoas fazem mais no dia a dia é sobre trabalho. Portanto, quem sou eu para gostar daquilo que faço? E o Rich Dad Poor Dad vem-me desconstruir essa ideia de que é possível o trabalho não precisa de ser sinónimo obrigatório de sacrifício e de tristeza e de dor e de sofrimento, mas que também é possível e é válido ganhar com aquilo que somos bons a fazer. Não há nada de errado nisso, muito pelo contrário. E quando eu li este livro foi quando lancei o e-book do Como Ser Freelancer, portanto tenho aqui uma relação muito emocional com ele, porque se calhar se não tivesse lido aquele livro
provavelmente teria colocado o conteúdo do e-book de forma gratuita. Sabes que eu estou muito focado em infonegócios, neste podcast estou muito focado Sim. nisso, e é exatamente isso que estavas a dizer, é que basta tu teres um conhecimento que, pronto, as pessoas não têm, basta saber um pouco mais do que as pessoas querem aprender para tu poderes ensinar e toda a gente fica a ganhar. Tu ensinas e tens o teu retorno financeiro. Sem dúvida. Eu há bocado dizia, não sei se te lembras, que quando eu disse que aprendi muito com os conteúdos do Brasil na altura, quando comecei no freelance, eu tive não sei se foram mentores, mas pronto, falei imenso com eles durante vários meses, portanto, eles ainda se calhar lembram-se de mim, portanto foram meus mentores de alguma forma, que é o M. Viegas e a Jaque Barbosa, são os criadores do nómadasdigitais.com no Brasil e já tiveram várias empresas, várias revistas digitais. E eu nunca me vou esquecer de uma frase que o Emma me disse na altura, quando eu estava com aquele medo de mas eu só por saber, sei lá, de Photoshop não vou fazer edição de Photoshop, coisas assim. E ele disse-me que tu não precisas de ser cinturão preto para ensinar alguém que nunca aprendeu a lutar. E isto é um bocadinho de, se tu sabes um bocadinho sobre podcasts, tu não precisas de ser um Bruno Nogueira que está agora no 3º lugar da lista dos podcasts mais ouvidos. Não precisas de ser um Pedro Teixeira da Mota para ensinar alguém a criar um podcast. Não, tu sabes mais do que eu. E não é por eu ter o nomadismo no primeiro lugar do Google em keywords sobre freelance que eu não tenho nenhum problema em pedir a alguém que esteja na 2ª página do Google ajuda em alguma coisa. Porque aquilo que eu dizia há pouco, não é? Todos temos a aprender uns com os outros. E aquilo que eu se calhar sei melhor do que tu certamente, e eu me meto as mãos no fogo, que todas as pessoas sabem algo mais valioso que nós temos, que nós sabemos, não é? Portanto, se nós partilharmos desta mentalidade, todos juntos vamos crescer. Eu acho que isso é muito bom. E para acabar, queria-te perguntar para onde é que podemos enviar as pessoas que querem saber mais sobre ti e sobre o teu projeto? Olha, nomadismodigital.pt, pronto, é o site do Nomadismo. Agora a academia está em academia.nomadismodigital.pt. Também, pronto, a academia é o local onde eu hoje respondo mais a dúvidas, como tem um fórum, as pessoas podem me enviar mensagens privadas e é onde eu estou mais. Isto em relação ao nomadismo, enquanto Cristel, ou seja, enquanto indivíduo que anda aqui não propriamente ligado ao projeto, eu uso muito o LinkedIn, portanto, procurando por Cristel Leal vão-me encontrar. Ainda por cima tenho um nome que não é muito comum, portanto é fácil de me encontrarem, ou através do Twitter também, que também uso muito. Portanto, são as plataformas que eu uso mais. Olha, só mais uma pergunta, porque estavas a falar, não é que tu criaste então um fórum para a academia? Podes explicar um pouco porque é que escolheste um fórum? Porque hoje em dia está muito na moda fazer grupos no Facebook, por exemplo. Eu equacionei durante o início da academia fazer realmente ligação direta a um grupo privado no Facebook, até porque o Nomadismo já tem um grupo no Facebook, tem 1100, penso eu, membros, portanto é um grupo bastante movimentado, todos os dias eu aprovo posts por lá, portanto é um grupo bastante movimentado, mas eu senti que nem toda a gente usa o Facebook, nem toda a gente usa o Instagram, nem toda a gente usa o Twitter. Como eu dizia há pouco, eu noto que a minha audiência está muito fragmentada, e então eu preferi realmente reunir as pessoas que dentro da academia num espaço próprio. E o fórum da academia é mesmo um fórum à moda antiga. Tu tens o teu perfil, crias os teus tópicos em várias categorias, as pessoas comentam, partilham, citam, enfim. É mesmo um fórum à moda antiga. E isso também faz com que as pessoas que pagam para entrar na academia têm tratamento exclusivo. Ou seja, o fórum da academia e toda a academia é o local principal para falarem comigo. São os e-mails prioritários a quem eu respondo, as mensagens prioritárias. Portanto, também é uma forma de eu privilegiar quem realmente ajuda o projeto e financia a existência destes conteúdos. Muito bem, ótimo. Muito obrigado, Cristel. Foi muito bom falar contigo. Igualmente. E como reparaste, a Cristel conseguiu transformar o seu blog paixão sobre nomadismo digital num negócio rentável. E se é algo que te interessa, se tu, por exemplo, atualmente tens um blog e que queres monetizá-lo, queres fazer desse blog um blog que te dá rendimentos, eu criei uma formação para ti. É uma formação gratuita que podes receber em blogac.pt/audiência. Essa formação chama-se Construir uma Audiência Compra. E nessa formação eu mostro-te 2 métodos poderosos para ver se a tua ideia de blog, se a tua ideia de negócio vai funcionar. Depois também descobrirás como definir as prioridades a pôr em prática hoje no teu negócio para não andares perdido no meio desta selva da internet. Há sempre muitos truques, muitas dicas e não sabemos muito bem por onde começar. E com esta formação
vais poder então definir as prioridades essenciais para o teu negócio e finalmente descobrirás um método para vender mais à tua audiência. Portanto, se algo te interessa, se tens um blog sobre a tua paixão, mas queres transformar nesse blog num blog rentável, vai a bloghack.pt/audiência e recebes uma formação durante 7 dias. Eu explico-te exatamente então como construir a tua audiência que compra. E antes de acabar, quero agradecer o Marco Carvalho, que deixou uma avaliação no iTunes. E ele diz o seguinte: finalmente um podcast português que fala sobre negócios online e estratégias para ser empreendedor. Tenho ouvido podcasts franceses, mas este aqui do Francisco está muito bom, à espera de mais conteúdo. Muito obrigado, Marco, são realmente este tipo de mensagens que me incentivam a continuar a criar conteúdo para vocês. Portanto, se também tens gostado do podcast, se ele te tem ajudado de alguma forma, também podes deixar uma pequena avaliação no iTunes ou na tua aplicação de podcast. Muito obrigado por teres ouvido o episódio até ao fim. Até já no blog. Tchau.